O Flamengo está na semifinal da Copa Libertadores da América, mas, meu amigo, que sufoco, viu? Uma noite que lembrava 2017, 2014, aqueles tempos sombrios de Flamengo na Libertadores, né? Parecia que tudo ia dar errado, mas no final o Flamengo conseguiu a classificação. Em um jogo ruim, em um jogo que a gente teve um protagonista, que foi o Rossi, saindo de vilão para herói depois pegando duas cobranças. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, aquele ritual de sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Rapaziada, é o seguinte, o jogo do Flamengo foi muito ruim. Tá? A eliminatória do Flamengo como um todo, ela é muito prejudicada assim no jogo da ida, a gente já falou sobre isso no outro vídeo, mas o segundo jogo, os 90 minutos de ontem do Flamengo foram muito, muito ruins. O Flamengo enfrentou um Estudiantes que é um time fraco, um time muito limitado, que tinha apenas uma jogada no jogo e que ela funcionou muito, muito bem, que era a bola pro 9, né? Pro Carrillo vencer a casquinha e aí dali o Estudiantes tentar criar alguma coisa. Cara, e assim, ele ganhou quase todas, tá? Eu brinquei que ele ganhou todas, mas ele ganhou quase todas, quase todas. De 14 duelos aéreos, o Carrillo ganhou 10, né? Um aproveitamento bizarro, e o Flamengo, a dupla de zaga do Flamengo, feita de gato e sapato nesse jogo aéreo. Um jogo onde o Flamengo, na fase ofensiva, produziu muito pouco, criou muito, muito pouco, poucas chances de gol, a mais clara ali com o Pedro, que o zagueiro dos Estudiantes acaba salvando, e um jogo que irritou um pouco a torcida do Flamengo, né? Vamos começar assim, no primeiro tempo, o Flamengo entrando um pouco na pilha do Estudiantes, de ficar aquele jogo lá e cá. O Flamengo jogando de uma forma onde não dá para entender. O Flamengo caiu no que o Estudiante queria. A partir dali já era uma vitória para o Estudiante. Não era um Flamengo que segurava a bola, rodava e conseguia jogar nas suas características. Chegou um momento do jogo onde o Flamengo deixou o jogo muito vivo, um jogo muito lá e cá. E aí, no final do primeiro tempo, um jogo que era claramente para 0-0, o Estudiantes abre o placar numa falha do Rossi. Isso é falha sim, eu acho que assim, não dá nem para alguém tentar defender que não foi falha do Rossi. O Rossi é isso aí, galera. O Rossi é isso aí, tá? O Rossi, como eu falei na última live, o Rossi é um goleiro nota 6, 7. Só. Ele é um goleiro mediano. Um goleiro mediano que tem seus momentos. Tem jogo que ele tá muito bem, e aí ele vira um goleiro nota 8. Tem jogo que ele vai mal, e ele vira um goleiro nota 5. Na média, ele é um goleiro nota 6, 7. É isso. O Rossi é isso aí. O gol que ele toma é uma falha. Ele já falhou contra o Estudiantes nesse gol, falhou contra o Ceará, falhou contra o Vasco. Dizem que ele também poderia ter feito melhor contra o Bayern. É um goleiro que tem suas falhas. Ele é um goleiro mediano. E nada além disso. Me irritou muito a falha que ele teve nesse gol, porque é um chute sem ângulo nenhum. É um chute alto, mas assim, ele mesmo reconhece que falhou. Não é um frango, mas é uma baita falha. Que condicionou todo o segundo tempo, condicionou o jogo. Talvez se o Rossi não tivesse falhado no lance, o jogo seria 0-0, e eu acho que seria. O Estudiantes criou muito pouco também, né? Pouquíssimas chances de gol. Acho que basicamente o gol e um chute já no final do jogo, na reta final, num contra-ataque. E também o gol impedido, né? No segundo tempo, o Flamengo continuou naquele jogo, tentando criar, mas não conseguindo. As substituições também não surgiram muito efeito. Partida individual muito abaixo de muitos jogadores. O Arrascaeta muito mal, o Pedro muito mal. A dupla de zaga não achei bem, principalmente o Léo Pereira. O Jorginho fez o jogo ok. O único jogador que jogou bem a partida ontem, que eu acho que dá pra livrar assim, é o Saul. O Saul foi muito bem. Partidaça dele, inclusive. Já agradeceu ao pai do Gerson hoje, porque, assim, o Flamengo contratou um jogador melhor que o Gerson e recebeu 25 milhões de euros à vista. Eu fiquei muito bravo quando o Gerson saiu. Eu acho que foi loucura que ele fez com a carreira dele, mas assim, tem que agradecer, porque entregou um jogador melhor e 25 milhões de euros no bolso do Flamengo. O Saul jogou demais. O Saul é jogadoraço, jogadoraço. Já tinha falado aqui antes, jogadoraço. Varela muito mal, o Lino mal também no X1, Plata, partida horrível. Aí entra o Luiz Araújo, que entra pior ainda. Muita gente jogando mal junta, e aí o coletivo não foi o suficiente para o Flamengo conseguir, pelo menos, empatar a partida. Pelo contrário, tomou o segundo gol. O segundo gol, obviamente, bem anulado. Uma leitura perfeita do Léo Ortiz, que para no lance e deixa o atacante do Estudiantes em posição de impedimento. No final do jogo, assim, poderia jogar mais 40 minutos que o Flamengo não ia chegar ao seu gol, ao gol de empate na partida, o gol que daria a classificação. Resultado, mais um perrengue para o Flamengo, penalidades. E aí, nos pênaltis, esse goleiro mediano, que é o Rossi, galera, o Rossi é um goleiro mediano, que pega muito pênalti, que é muito bom. No pênalti, ele é muito bom. Em cobranças de pênalti, assim, para defender pênalti, ele é um goleiro nota 10. Só que, fora isso, defendendo debaixo da trave, ele é um goleiro nota 6. Óbvio que ele é um goleiro muito bom com os pés, isso encaixa no jogo do Flamengo. Não tô falando que o Rossi é horrível. Mas ele é superestimado pela torcida do Flamengo, por boa parte da torcida do Flamengo. Ele é um goleiro mediano, bem mediano, e pra mim não é um goleiro confiável em jogos grandes. Ele pode falhar, como ele falhou ontem na partida no gol do Estudiantes. E claro, pegou 2 pênaltis e acabou saindo como herói. Mas se não pega 2 pênaltis, ele sairia como vilão. Mas ele é muito bom nisso, muito mérito dele. Também uma coisa que chamou a atenção, o Rossi pulou todas para a direita, né?
as 4 cobranças, pegou 2. O Muralha também pulou todos para a direita em 2017, não pegou nenhuma. A fase do Muralha realmente era algo inexplicável, podia fazer qualquer coisa que ele não ia pegar nada. Mas fica essa curiosidade, o Rossi pulou todas para o mesmo canto e defendeu 2 cobranças, boas 2 defesas, inclusive, não foram pênaltis tão mal batidos assim. E o Flamengo conseguiu a sua classificação. Numa noite que parecia Libertadores 2017, Libertadores 2014, Libertadores 2012, que o Flamengo ia arrumar um jeito de ser eliminado. E não só essas eliminações, a gente teve a eliminação para o Olímpia mais recente, para o Peñarol. O Flamengo com a Libertadores, ele não tem uma relação tão boa assim. Apesar de ter mudado isso nos últimos anos, o Flamengo ganhou em 2019, foi vice em 21, venceu em 2022. Ainda assim, depois de 22, o Flamengo teve uma eliminação patética para o Olímpia, uma eliminação patética para o Peñarol e caminhava para mais uma eliminação vexatória nas quartas de final da Libertadores, dessa vez para o Estudiantes, conseguiu passar e está na semi. Recados que o Flamengo tira desse jogo, lições que o Flamengo tira dessa partida. O Flamengo precisa ter mais, não sei se a palavra é vontade, mas mais força física. Todos os duelos o Estudiantes venceu, isso não pode acontecer. Quando tiver a oportunidade, o Flamengo tem que matar o jogo no Maracanã. Contra o Racing será mais difícil. Tá? Eu acho o time do Racing bem melhor que o do Estudiantes, apesar do confronto direto Racing e Estudiantes, fui dar uma pesquisada, nos últimos 10 jogos entre os dois, o Racing venceu apenas um, enquanto o Estudiantes levou a melhor em 4 oportunidades e 5 empates, se eu não me engano. Então, assim, apesar disso, o Racing é uma equipe melhor, o Racing venceu o Botafogo na Recopa, foi banho de bola, o Racing venceu o Cruzeiro ano passado, o Racing é um bom time, vai ser bem mais difícil contra o Racing do que contra o Estudiantes, fora que decidir no cilindro eu acho muito pior do que decidir contra os Estudiantes fora. Então, assim, o Flamengo tem que aproveitar mais a chance no Maracanã. O Flamengo era para ter saído no Maracanã com pelo menos 3-0. Teve a arbitragem? Teve, mas ainda assim dava para sair com 3-0 e acabou virando um 2-1. E aí lá toma um gol e o jogo fica nesse no acaso. E aí nos pênaltis o Flamengo conseguiu a classificação. O Flamengo tem que se atentar mais a isso. A relação com o Flamengo, do Flamengo com a Libertadores ainda não é algo tão mágico assim. Precisa melhorar isso. Assim, você não vê o Palmeiras passando tantos perrengues assim para chegar em fases agudas, né? O Palmeiras nos últimos 6 anos, 5 semifinais. O Flamengo, de 23 para cá, uma semifinal, essa agora, ali nos trancos e barrancos, mas o Flamengo chegou e está classificado. Tem que jogar mais bola contra o Racing, tem que jogar mais bola. No final, o que importa é que o Flamengo passou, está classificado, o torcedor tem que comemorar, mas algumas lições desse jogo. O Flamengo vai ter que jogar mais bola contra o Racing, tanto no Maracanã como fora de casa. Não dá para ser assim e tem que ter mais vontade nesses duelos físicos, tá? O Flamengo tem que se impor mais. Quando o jogo parte para fisicalidade, parte para aquela porradaria tradicional de Libertadores, no bom sentido, o Flamengo tem que querer mais. Tem que querer mais essas disputas, porque isso irrita demais o torcedor, tá? Mas quero saber a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você acha de goleiro Rossi, o que você acha, qual o seu palpite para a final? Eu acho que o Palmeiras, para mim, vai passar o carro na LDU, e eu acho que sim, o Flamengo passa contra o Racing. Deixa aí nos comentários, é isso, rapaziada. Valeu e até a próxima.